Bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre Superman porque o James Gunn deu uma confirmação aí sobre esse novo clipe que foi lançado na internet. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Essas são as redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Siga lá que eu faço vídeos diferentes dos vídeos aqui. Muito obrigado aos membros do canal que apoiam o canal aqui e que ajudam a alavancar esse canal. Se quiser se tornar membro, tem um botão de baixo aí escrito Seja Membro bem aí embaixo do vídeo, beleza? Muito obrigado. Seguinte, o James Gunn deu uma entrevista pro Fandango 11 dias atrás e passou meio despercebido para algumas pessoas porque a gente tava na euforia ali do clipe e ele fez uma confirmação sobre esse clipe. Qual foi a confirmação que ele fez? Isso que a gente viu é o começo do filme. Então, se no começo do filme o Superman apanhou desse jeito, o que aconteceu? Quem fez isso com ele? Por que começou desse jeito já? Às vezes os filmes são divididos em capítulos, às vezes eles são divididos em partes do roteiro diferentes que podem meio que encaixar o quebra-cabeça. O Superman precisa ser um filme sólido na narrativa, no tom, na estrutura, na trilha sonora, nas atuações e nas cenas de ação. Ele precisa ser aquele filme que ele não pode ser tão divisível. Ser o começo do filme significa o quê? No começo do filme, eles vão estabelecer uma narrativa diferente do que a gente imagina. Por exemplo, se esse é o começo do filme, James Gunn fala que não é o começo do filme inteiro, mas é o começo do filme. Se esse é o começo do filme, não significa que seja a primeira cena do filme, certo? Não são as primeiras cenas do filme, mas está ali no início da narrativa, logo a gente vai ver algo mais nessa pegada, tipo, ter talvez uma cena de ação introdutória no qual o Superman perde, e aí na sequência você traz aí essa cena aí dele na Fortaleza da Solidão. Para acontecer isso com o Superman, tem que ser o começo do filme com algo já ameaçador para falar assim, olha, nesse filme ele vai ter uma grande ameaça física, isso é importante para a narrativa e também para as cenas de ação. Nos dias de hoje, com tecnologia que você tem, você vê, por exemplo, o Krypto em CGI, não dá pra você fazer cenas de ação qualquer, né? Tipo assim, cena de ação razoável. O filme do Superman solo depois de muitos anos, uma trilha sonora que parece estar bem legal. Não é só emulando aí a trilha do John Williams, e sim indo além de tudo isso. Você tem o Krypto, você tem os outros heróis, você tem a Fortaleza da Solidão, você tem o Superman, o traje funciona demais nas cenas. Isso tudo aí conta, né? O Superman, o filme é um conjunto de vários fatores para você estabelecer uma narrativa muito sólida. Tem uma coisa que chama atenção para mim do Superman, que é o seguinte: o tom do filme. O tom do filme me parece estar muito conectado com o que é o Superman, o que a gente mais gosta do Superman. É um filme que tem um ar mais leve, é um filme que tem um ar mais esperançoso em pequenos momentos que você vê. Não é só a trilha sonora que o John Murphy tá tentando emular o John Williams o tempo todo, não. Ele tá fazendo a própria trilha sonora dele. Quando vai aparecer a Fortaleza da Solidão ali do gelo, tem a trilha sonora dele crescendo e é muito bonita. Me parece até aquela trilha sonora da introdução do DC Studios. Sabe essa introdução do DC Studios? Que você vê o Superman surgindo das correntes e tal. A trilha sonora é bem parecida com a trilha sonora do Superman. Talvez a trilha sonora seja parecida, né, com essa introdução aí do DC Studios, ou seja só uma coincidência. Pra mim, esse filme, quando ele fala que isso é o início do filme, me pega muito, porque eu não consigo imaginar assim, por que isso é o início do filme. Talvez o James Gunn comece o filme fazendo uma cena introdutória do Superman em Metrópolis, ele tendo um combate, uma primeira ameaça, ele perdendo. Seria ruim pro filme? Nossa, ó, começou o filme, o Superman já tá apanhando. Seria ruim? Às vezes não, às vezes eu acho que falta um pouco de ousadia nos filmes super-herói, na montagem do filme, na direção de cena de ação, nos diálogos. Às vezes eu acho que os filmes eles são muito redondinhos, né? Quando o filme custa muito dinheiro, é uma coisa que pra você entender, você fã de blockbuster, às vezes ele custar muito dinheiro não é tão bom pro filme. Porque pro criador, pro artista, pro diretor, o próprio roteirista, o que eles vê? Eles vê um produto e esse produto precisa fazer dinheiro. Então o Superman, por exemplo, tem algumas coisas que são muito características do Superman que precisam funcionar. Então a bondade dele, o altruísmo dele, todas essas paradas, fora os poderes, né, as cenas de ação. Para isso tudo funcionar tem que estar tudo muito alinhado, roteiro, direção, o DC Studios. Então o James Gunn, ele provavelmente pode fazer desse filme o filme menos James Gunn, porque eu acho que esse filme não vai ter nada a ver com o Esquadrão Suicida, por exemplo. Então quando você vê o Pacificador é a produção de super-herói que o James Gunn mais teve liberdade. Por quê? Porque é uma série e a série custava menos dinheiro. Em termos de escala, o Superman é um filme grande. Talvez não seja o filme mais caro que o James Gunn dirigiu, e não tem problema não ser. Depende, né? Cada estúdio coloca um orçamento. Às vezes um ator custa mais caro que outro ator. Isso tudo tá dentro do orçamento do filme.
Mas o Superman pode ser o filme menos James Gunn, porque ele sabe da necessidade que o filme pede em algumas várias coisas, né? Então, essa cena ser o começo do filme, não dá pra dizer muita coisa aqui pra gente em termos de teoria, entendeu? Não dá pra gente pensar, tipo, nossa, ele começou apanhando, aí fez isso, aí aconteceu aquilo, aí teve um plot twist. Falam que esse clipe é diferente do clipe da CinemaCon. Na CinemaCon teve outras coisas, mas também não revela tanta coisa. Então, eles soltaram um clipe que não revela muita coisa, isso é ótimo. O próximo trailer vai mostrar um pouco mais. Espero que não mostre a batalha final, espero que não mostrem nada, porque os trailers hoje em dia eles mostram tudo, né? Os materiais publicitários. Esse, como é um recorte do filme, James Gunn fala, esse aqui é o começo do filme, então, se é o começo do filme, é o começo da narrativa. Talvez seja. Na verdade, ele fala, né? É a primeira vez que você vê a Fortaleza da Solidão no filme. Vai ser essa cena. Então, por ser a primeira cena, acho que foi uma cena introdutória muito bem escolhida. Vocês não acham? Na minha opinião, funciona muito bem. A Fortaleza da Solidão, eu fiz até um vídeo, né? Se é a mais bonita que o James Gunn fez, né? De todas, ou não. Tem a do Superman 78 que eu acho muito foda mesmo. Mas será que essa é a mais incrível que ele fez? Eu acho muito bonito que eles fizeram. Então isso só o tempo vai nos dizer. Pra mim, esse filme, quando você vê o clipe, dá a sensação de que você tá vendo um filme realmente do Superman e não um filme que tem aquela mão muito pesada do diretor, sabe? Tipo assim, o Man of Steel tem uma mão pesada do Snyder, ainda assim que o Nolan segura bastante ele, porque ele era o produtor daquele filme, né? Ele tinha muita moral depois de que ele ter feito ali a trilogia do Cavaleiro das Trevas e finalizado no ano anterior. Mas aqui, você tá vendo aqui um filme do James Gunn, que talvez não pareça com os outros filmes do James Gunn. Eu gosto quando o diretor, ele não sempre fica fazendo o mesmo filme, tá ligado? Quando você assiste o Tarantino, por exemplo, que ele é um baita diretor, que eu não gosto, olha que loucura. Você sempre sabe que é o filme dele, mas não porque você tá assistindo o filme, e sim porque ele faz questão de te mostrar que é o filme dele. É a assinatura do cara, você não pode falar que ele é bom ou que ele é ruim por isso, mas a assinatura do cara. O Nolan, você vê um filme do Nolan, ele não tem tanta assinatura igual o Tarantino, mas ele é um diretor muito pretensioso. Você sabe aonde ele vai chegar, e às vezes ele é muito óbvio. Ainda assim, ele é um cara que não faz filme ruim, entende? Eu não acho nenhum filme do Nolan ruim. Não tô comparando os dois diretores, só dando um exemplo, mas o James Gunn talvez vai fazer o filme menos James Gunn possível. Eu gostaria de ver a assinatura do James Gunn nesse filme, mas de uma maneira diferente. A gente vai ver em algumas coisas, a gente vai ver os heróis ali, a gente vai ver, só que vai ser menos do que vocês viram, por exemplo, no Esquadrão Suicida lá de 2021, ou nos filmes que ele fez lá no MCU, até porque o estereótipo do James Gunn é fazer filmes de personagens que ninguém se importa, e talvez o Superman mude isso, talvez o Superman tire um pouco esse estigma do James Gunn e consiga fazer ele de um diretor mais versátil. Estou curioso, eu quero que esse filme faça muito sucesso. Já no segundo, terceira semana eles já anunciaram o Superman 2 aí como sequência. Deixa aí nos comentários sua opinião, suas teorias do porquê que isso daí é o começo do filme. Gostou dessa cena como a cena introdutória da Fortaleza da Solidão? Eu adorei, me surpreendeu. A direção, a trilha, a fotografia, tudo me surpreendeu. Eu não esperava tanto assim, no sentido de lore do Superman, Fortaleza da Solidão, eu não esperava tanto. Eu esperava que fosse legal, mas não tão legal igual é, sabe? Acho que me surpreendeu, isso é bom. Eu espero que o filme continue me surpreendendo e espero que o segundo trailer não lance tudo do filme na internet, pelo amor de Deus. Deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso, tamo junto, até a próxima.